Olá, meu nome é Arthur, eu sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo sobre as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós temos estudado o livro de Gênesis e hoje nós vamos tratar do capítulo 35 desse livro, né? Que é um capítulo que descreve o fechamento de um ciclo na vida de Jacó, um dos patriarcas, né, do povo de Israel. O capítulo 35 ele começa com uma tensão, com certa preocupação da parte de Jacó e da sua família, porque ele estava com medo, né, dos povos no seu entorno, por conta daquilo que aconteceu no capítulo 34. Sua filha foi violentada e seus filhos fizeram uma vingança contra o povo da cidade, destruiu o povo da cidade e tomou os despojos, né? Provavelmente o medo deles, obviamente, não era daquela cidade em si, mas das cidades no entorno, que poderiam saber daquilo que estava acontecendo e querer uma vingança, né? Afinal, um forasteiro, um estrangeiro que chega e faz uma atrocidade dessas, né? Então, o medo de Jacó ali é de ter uma vingança agora da parte das pessoas da terra, do povo da terra, né? E aí, nesse sentido, com esse medo instalado, a gente vê que Deus chama Jacó, tira ele, né, de uma paralisia do medo, tira ele dali e manda ele ir a Betel. Betel foi o lugar onde Deus apareceu pela primeira vez para Jacó. Então, lá em Betel é onde Deus se revelou a ele em sonhos e ele colocou esse nome, né, de Betel, que significa casa de Deus, né? Então, Betel é um lugar sagrado na ideia de Jacó, porque para ele é onde Deus mora, onde Deus habita, né? Então Deus manda, olha, vai até lá, e Deus faz uma lembrança para Jacó. Ele fala assim, olha, vá até Betel e lá erga um altar, né, ao Deus que livrou você das mãos de Esaú, ao Deus que apareceu para você quando você estava fugindo, né, de Esaú. Por que Deus faz isso? Betel é o lugar onde Deus apareceu para ele no primeiro momento da sua vida, pela primeira vez, fez a primeira promessa para Jacó. Mas ele não lembra do que aconteceu somente em Betel. Ele lembra também do que aconteceu lá com Esaú, lá em Peniel, né? Lá onde quando ele transpôs o val de Jaboque. E aí Deus, lembrando disso, obviamente, está dando segurança para Jacó. Por quê? Olha, se você está com medo, lembre-se do que eu fiz com você lá quando você estava com medo de Esaú. Eu não te livrei lá? Eu não te guardei lá? Então eu também vou guardar você agora, né? Então Deus lembra, né, a Jacó dele ser o Deus que cuidou dele até agora e vai continuar cuidando. Então Jacó pega, ele purifica, né, toda a sua família, ele joga fora os ídolos, né, guarda eles debaixo de um carvalho, enterra eles, né, e ele e toda a sua família vai para Betel e Deus manda, né, vá a Betel e more ali, né. Então ele vai a Betel e fala com toda a sua família, olha, Deus que tem cuidado de mim, é esse Deus que eu sirvo, então nós vamos para lá, eu vou obedecer. E aí no meio do caminho, né, no meio do caminho não, lá em Betel, quando eles chegam lá, alguém muito importante para Jacó morre, que é Débora. Débora era a ama da mãe de Jacó, da mãe de Rebeca. Ela era a ama de Rebeca, que era sua mãe. E provavelmente era alguém muito importante para Jacó, porque a ama é a empregada, né, a escrava, que cuida dos filhos de uma família. Então, provavelmente, Débora era alguém que Jacó amava, porque foi quem cuidou dele, né? E mais interessante, né? Jacó tinha um irmão, Esaú, e a ama ficou com ele. Ou seja, significa que ele cuidava dela porque ele tinha um relacionamento mais profundo com ela, né? Então, era alguém muito importante para Jacó, a ama, né? A mulher que cuidou, que ajudou a sua mãe a cuidar dele, né? Então, era alguém importante. Então, a gente vê o primeiro momento em que Deus chama Jacó, faz uma ordenança para ele, intervém na vida dele, e aí vem uma tragédia. Apesar do livramento de Deus contra os povos, né, com a vingança dos povos, Deus permite, né, que aconteça essa tragédia, né, essa perca de alguém querido, né? E aí, esse capítulo vai ser um capítulo cheio de perdas para Jacó, né? Então ele vai e depois ali nos versículos à frente, o texto ele nos dá novamente a promessa que Deus havia feito para Jacó, só que com algumas adições, né? Então Deus havia prometido a terra para ele, a terra que ele prometeu para Abraão e para Isaac, né, seu avô e seu pai.
e olha, eu dei essa terra para os seus antepassados, né, para o seu avô e para o seu pai, vou obviamente dar ela para você, e de você vão sair uma nação e nações. Ou seja, aparentemente o texto deixa claro, né, que ele fala de Israel, mas fala também de outros povos, né, e aí a gente pode interpretar isso de muitas formas, né? Mas, obviamente, nós hoje vemos isso claramente já uma promessa de que não seria apenas o povo de Israel que seria abençoado com a promessa de Deus e com a vida de Jacó, mas também outros povos, né? Assim como nós hoje, que não somos judeus, mas que temos acesso às bênçãos divinas, né? Então a gente já vê essa promessa lá no início, lá no começo, antes de já haver a nação de Israel, Deus prometendo que iria abençoar, ia formar povos a partir desse povo, né? E a gente vê isso hoje. E é claro, uma promessa que também foi feita para Abraão, foi feita para Isaac e agora retoma com Jacó. E aí Deus se apresenta para Jacó: olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso fazer qualquer coisa, né? Eu sou Deus que tem todo o poder. Isso é importante para renovar, né, a fé de Jacó e realmente acudi-lo nesse momento que ele já tinha passado por uma tristeza, e vai ser essencial ele lembrar: eu sou o Deus Todo-Poderoso, durante todos os 3 eventos que vão acontecer agora nesse capítulo. O primeiro deles é o nascimento de um filho, que é algo muito feliz, né, a vida de Benjamim, mas esse filho, ele nasce no seu parto, né, a sua esposa amada morre, que é Raquel. Raquel era a mulher que Jacó amava, ele amou muito, trabalhou 14 anos para se casar com ela, né? E ele tinha um amor muito grande por ela, uma paixão muito profunda por ela, né? Não uma paixão, né? Um amor mesmo, porque durou muitos e muitos anos, né? Paixão é algo que morre cedo, mas o amor dele durou a vida inteira. E ela morre. E é interessante porque, novamente, logo depois da promessa de Deus, Deus permite acontecer uma tragédia, né? E Jacó precisa lembrar: Deus é um Deus Todo-Poderoso. E o mais interessante é que na promessa também tem uma ordem, que foi: multiplicai-vos e sede fecundos, né? Multiplique e sede fecundos, Jacó. E Jacó poderia muito bem pensar que isso era uma ordenança para ele, Jacó, né? Só que com a morte de Raquel, a mulher que ele amava, né, e a mulher que estava grávida, provavelmente era a mulher que estava fértil ainda, né, ele vê essa ordenança morrer para ele. E é exatamente esse um dos objetivos, né? Não é Jacó que vai ser fecundo e multiplicar, são seus filhos, né? Então, apesar da perda, né, que Jacó sofre aqui com o luto, é algo que mostra para Jacó a vontade de Deus também. Não é você, Jacó, que vai ter que se multiplicar, são seus filhos, né? Não é você que vai ter que cumprir essa ordenança, né? Vai ser de você, porque eles são seus filhos, são sua herança. Apesar de você talvez não ter o apreço que você deveria ter. Por quê? Porque Jacó, ele tinha um tratamento diferenciado para os seus filhos, porque ele amava mais os filhos de Raquel, que era a esposa amada dele, né? Então os filhos de Bila, de Zilpa e de Lia, eles viam que tinham um tratamento diferente, né? Não é à toa que a gente viu na semana passada com o que acontece com Diná, que era filha de Lia. E são os filhos de Lia que têm que tomar uma atitude em relação ao que foi feito, né, com Diná. Então, apesar do tratamento diferenciado de Jacó, o próprio Deus considera todos os filhos de Jacó filhos dele e filhos da promessa, né? Apesar de serem filhos de 4 casamentos, né? O que Deus não gostaria, né, de ser, o que Deus não queria que acontecesse. Deus não é a favor da poligamia, e que inclusive foi fruto tanto de arapucas, né, de Labão, com a questão de Lia e Raquel, e tanto das próprias esposas, né, de Raquel e de Lia, por conta de uma disputa entre elas. É óbvio que Deus não queria isso, mas mesmo através desses erros, Deus abençoou e cuidou e usou esses filhos para serem um povo eleito, né? Então, a gente vê aqui como que Deus, ele é misericordioso mesmo com a gente. Apesar dos nossos erros e falhas, Deus, ele é um Deus que nos abençoa e cumpre as suas promessas através de nós, vasos de barro, vasos falhos, vasos cheios de erro, vasos frágeis, né? E aí, continuando, é interessante porque Jacó, ele contraria pela primeira vez a sua esposa, Raquel, né? Por quê? Porque ela tinha dado o nome de Benoni. Benoni é um nome muito ruim, um nome feio, né? Que é o filho da minha tristeza. E Jacó muda o nome de Benoni e dá o nome de Benjamim.
que é o filho da minha mão direita, porque ela era a mulher que ele amava. Né? Então, pela primeira vez, na morte de Raquel, Jacó ele contraria sua esposa, né? A sua esposa amada, e pela primeira vez que a Bíblia relata, né, ele contraria ela e dá um nome, né, bonito para o seu filho, Benjamim, né, o filho da minha mão direita, não o filho da minha tristeza, o que poderia ser um grande trauma, né, para Benjamim. Imagina ele ter o nome de Benoni, o filho da minha tristeza, e você carregar esse fardo de ser a tristeza dos seus pais. Não, ele era Benjamim, o filho da mão direita, né? E aí, nesse sentido, a gente continua, né? Jacó é que ele age em favor do seu filho, né, Benjamim, e aí continua e ele tem mais uma tragédia, que é o seu primogênito, Ruben, ele comete um incesto, né, com a madrasta dele. Ruben era filho de Lia. O primeiro filho de que Jacó teve foi com Lia e era Ruben. Então ele era o primogênito. E ele se deita, né, com Bila, que era escrava de Raquel e era concubina de Jacó. Ou seja, era uma espécie de madrasta, né, de Ruben. E aí ele se deita com ela e comete esse incesto. E Jacó ele sabe, mas ele não toma nenhuma decisão. A gente vai ver que Ruben vai aparecer mais duas vezes. Uma no incidente com José, e é Ruben que é o responsável por um ato de misericórdia, né, diante de José e daquilo que os irmãos fazem com ele. E Ruben também é citado na bênção de Jacó aos seus filhos e é tirada a primogenitura dele. Ele não é considerado o primogênito exatamente. Jacó fala lá em Gênesis 49. Você não é mais o primogênito porque você profanou o leito do seu pai. Né? E aí a primogenitura vai para José. Né? José que vai ser o personagem agora depois de Jacó. Mas então, Jacó tem essa tristeza, né? Que é o seu filho mais velho cometer esse pecado, né? E aí isso elimina de vez, porque talvez Jacó poderia talvez querer ser fecundo com Bila. Lia não dava mais filhos, Zilpa talvez provavelmente não, mas ele talvez poderia querer, né, tentar fazer isso com Bila, mas agora, por conta do que o seu filho fez, provavelmente ele não ia querer mais, não ia tentar mais, né? E aí fecha esse ciclo, né? Não, quem vai ser fecundo são seus filhos, né? E aí continua, e a última tragédia que fecha esse ciclo, né, de mortes e perdas para Jacó é a perda de seu pai. Né? Ele perde seu pai, que é Isaac. Isaac morre, né, com muito velho, muito tempo de vida. E é interessante porque Jacó, né, ele enterra o seu pai junto do seu irmão Esaú. Então parece aqui que eles estão em paz, né? Não há nenhum problema entre eles. Né? Então Deus transformou realmente esse laço familiar e permitiu, né, que ele vivesse em paz com seu irmão, graças a Deus. Deus é um Deus que restaura os laços que existem entre as famílias, os laços quebrados. Né? Mas o mais interessante desse capítulo é que é um capítulo cheio de promessas e de intervenções divinas, mas é um capítulo cheio de perdas e de tragédias. Isso mostra que um servo de Deus, apesar do cuidado de Deus nas nossas vidas, né, isso não nos livra de passar por tristezas da vida, né, por problemas da vida. A ideia de que o crente não passa por problemas, ela é uma ideia mentirosa, enganosa. Né? Deus ele permite sim que nós passemos por dificuldades e sofrimentos. E na verdade, Deus cumpre a sua promessa, suas promessas, né, a sua palavra com a nossa vida, através do sofrimento. Lembre-se de que quando Deus prometeu para Jacó, ele falou: eu sou o Deus Todo-Poderoso. A ideia de um Deus Todo-Poderoso talvez seja ironicamente contrária a tudo que aconteceu. A perda de Raquel, o incesto de Ruben e a morte de Isaac. Deus, se ele é poderoso, ele poderia ter livrado Jacó disso tudo, mas ele não livrou. Por quê? Porque são coisas da vida. E é através desses problemas que acontecem na vida que Deus vai moldando a nossa vida, que Deus vai nos transformando e Deus vai nos encaminhando, né? Apesar da tragédia do incesto, da morte de Raquel, isso mostrou qual era a vontade de Deus na vida de Jacó. Eu não quero que você tenha mais filhos, Jacó, não é você, são seus filhos. Né? É uma promessa que não é para você, é para os seus filhos, cuide bem deles. Né? Então, a gente vai vendo que o sofrimento ele também pode ser pedagógico, ele é pedagógico, não é que ele pode ser, ele é pedagógico.
né? E ele nos mostra qual é a vontade de Deus. Ele vai nos direcionando, né? E Deus vai nos ajudando e nos transformando no meio dessas situações. Então esse capítulo mostra, né, Jacó tendo perdas, né, tendo problemas muito semelhantes ao que muitos de nós temos. Todo mundo tem problema, né, de perder alguém amado, de ter um problema familiar muito grande, né, e a gente tem que lidar com essas coisas. Mas Deus ele está ali e as promessas dele se mantêm apesar de todos esses problemas. E através desses problemas que Deus cumpre seus propósitos. Então é isso. Deus abençoe e fique à vontade, né, de ver, compartilhar o vídeo, mas também de participar das nossas escolas bíblicas todas as manhãs de domingo às 8h30. Um abraço, fique com Deus.